Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Nesse vídeo a gente vai conhecer uma obra chamada Antígona. Ela é uma das grandes tragédias gregas escritas por Sófocles. Ela foi encenada em torno de 440 a.C. e eu trago ela para você hoje porque ela continua importante. E você quer saber por que uma obra tão antiga continua sendo importante para o homem moderno, para os questionamentos e situações que a gente vive até hoje? Quer entender por quê? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar, tá legal? Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora vamos para o nosso conteúdo. E gente, antes de entrar na obra mesmo, eu queria mostrar um pouquinho para vocês umas datas e uns nomes assim mais ou menos conhecidos para a gente se situar da época em que essa obra é escrita e por que ela tem tanta importância dentro da história, não só da filosofia, né, mas de toda a construção da cultura ocidental, ok? Então quando a gente fala assim, a Grécia Antiga, aí a gente pensa em estátua, a gente pensa em mito, a gente pensa lá na Guerra de Troia, a gente pensa em Platão, tá tudo junto, né? E na verdade a gente tem uma sequência, né? A gente tem certos períodos, digamos assim, na história da Grécia que eu queria trazer só para a gente se situar um pouquinho, certo? Então o primeiro período a gente chama de período homérico, ele vai até 600 a.C. E o que a gente tem nesse período? A gente tem as obras de Homero, né? A Ilíada e a Odisseia, que fala da Guerra de Troia, e os trabalhos e a Teogonia de Hesíodo. São obras que vão montar essa base do que a gente vai conhecer depois aí como a Grécia Antiga e a base da Grécia Clássica. O ano 600 ele é uma espécie de marco, muita coisa acontece no ano 600, né? A gente tem Buda, a gente tem o auge do zoroastrismo, né? São várias figuras. E dentro da Grécia, o ano 600 também é um marco, ele começa uma transição para o que a gente vai falar do período das tragédias gregas. Então é mais ou menos aí, né, depois de 600, lembrando que a gente está indo, né, 600 a.C., então a gente vai diminuindo os números, né, a gente vai ter os três grandes nomes das tragédias gregas, que é Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Uns nomes bonitos, né, gente? Quem estiver aí procurando nome para menino, né, já tem aqui três opções. Então Sófocles, ele é o autor da obra que a gente vai ver. E é um período em que essas tragédias, elas vão não é substituindo, mas elas vão sendo incorporadas também a essa tradição homérica que existia antes. Então existiam os festivais de Dionísio, e nesses festivais você tinha as obras sendo interpretadas, as obras de teatro. E essa que a gente vai ver hoje foi interpretada em um desses festivais do deus Dionísio, né? Deus do vinho, do entusiasmo, do enteos, teos dentro de si. E nessa época também a gente tem os pré-socráticos, aí a gente tem Parmênides, Heráclito, né? Uma série de grandes nomes. E a Batalha das Termópilas, né, de um livro que eu sou doida por ele, que é Portões de Fogo, que é justamente Esparta, né, os espartanos ali indo para a Batalha das Termópilas, vale bem a pena esse livro. E depois a gente entra no período da filosofia grega clássica, que é quando entra Péricles como um grande político, né, que vai realmente reconstruir a Grécia, reconstruir Atenas. Surgem vários grandes nomes também na parte das artes, como Fídias, né, um grande escultor, e a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão dar justamente essa grande tríade, né? Eu brinco dizendo que é um spa para a alma, um spa filosófico, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Um atrás do outro aí. E eles vão dar então esse período clássico que a gente tem, que é esse período da filosofia e dessas grandes obras, né? Muitas que a gente conhece de construções, de estátuas, enfim, que a gente tem na cabeça da gente como sendo a Grécia Clássica. E vai ter a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso vai exaurir a Grécia, né? Vai tirar tanta energia e os recursos ali daquelas cidades-estados que elas vão acabar sendo dominadas por Filipe da Macedônia e depois o nosso Alexandre o Grande, né? Aluno de Aristóteles e que vai colocar essa mentalidade grega aí para o mundo. Então o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver uma das grandes tragédias gregas, que vem depois de Homero
e que vem antes de Platão, ok? Vamos dar uma olhadinha então na obra? Antígona é o nome de uma mulher, que é a nossa protagonista, ok? Então Antígona, ela é uma das filhas de Édipo. Lembra lá de Édipo Rei? Édipo Rei, a gente conhece um pouco aquela história de que ele casou com a mãe, matou o pai, e isso é outro vídeo, né, que se não tá no canal vai estar já já, que é outra tragédia também de Sófocles, onde ele então casa com a mãe, mata o pai, depois ele descobre o que ele fez, ele não fez sabendo, não fez por querer, quando ele sabe disso ele arranca os próprios olhos, né, e vai para uma cidade chamada Colono, que é uma outra obra de Sófocles, ali já acompanhado de sua filha Antígona. E ele morre justamente aí em Colono, e a nossa obra ela vai falar dos 4 filhos de Édipo, que são Antígona, Ismene, que é irmã, né, Polinice e Eteocles. Até o fim do vídeo a gente vai dar uma acostumada com esses nomes, tá? Não se assuste. Então esses são os personagens principais, junto com Creonte, que é o tio, né? É o tio deles, e ele tem um filho chamado Hemon, que pra gente vai ser bem importante porque ele é noivo da Antígona, ok? E a gente tem o Coro, e o Coro é um personagem, Renata, mas com certeza, gente, o coro grego, dentro do teatro grego, ele tem um papel fundamental. Ele fala muito da opinião da cidade, a opinião do povo, ele interfere na obra, ele conversa com os personagens, né? Então você tem o coro e o regente do coro que conversam com os personagens, então ele representa não uma pessoa, mas ideias comuns que estão acontecendo ali e que vão influenciar no nosso enredo, sim. Então, quando eu colocar coro, é justamente esse coro grego que conversa e que representa, no caso aqui de Antígona, essa visão das pessoas, né? Ele vai falando como o povo da cidade se sente à medida que a história acontece, tá? Beleza, e qual é o enredo então? Né? Já adiantei aí que são os filhos de Édipo, e na história então, Édipo ele morre como mendigo, né, em exílio, lá na cidade de Colono, depois de ter arrancado os próprios olhos, e ele deixa os 4 filhos em Tebas. Só que dá um problema, né? Por quê? Porque todo mundo quer ser rei de Tebas. E os irmãos Eteocles e Polinice, eles fazem um acordo, eles falam assim, não, eu vou reinar durante um ano e você reina no outro ano, a gente vai revezando e aí todo mundo fica feliz. Só que o Eteocles chegou uma hora que ele não quis sair do trono, né? E o irmão dele, Polinice, então ataca a cidade para recuperar o trono, porque tá na hora, né? Estaria na hora dele subir ao trono da cidade, e o irmão não deixa. Nessa batalha, né, que aí tem os 7 contra Tebas também, que é uma outra tragédia, nessa batalha morrem os irmãos. Eles têm um duelo e os 2 acabam morrendo no campo de batalha. E Creontes, que é o tio, né, que também sempre queria ser rei, acabou conseguindo ser o rei de Tebas, ok? E lembra aqui que o filho de Creontes, né, era noivo de Antígona, tá bom? Os 2 iam se casar. Então os 2 morrem em batalha, um é considerado um herói, aquele que está defendendo Tebas, e aquele que tenta invadir é considerado um grande inimigo. E aí o que acontece? Creonte, a cara de mal dele, né, gente? Mas ele é representado, de um quadro, essa partezinha, e ele está justamente, né, mandando Antígona para a morte. Então ele tem essa cara de mal, mais ou menos como ele fica conhecido. Creonte, então, decide dar um funeral de herói para o irmão que defendeu a cidade de Tebas, Eteocles. E para o outro, ele considerou como inimigo, Polinice, ele não vai dar um funeral, ele vai deixar ele insepulto, né? Como diz, um banquete para os abutres, vai deixar o corpo dele ser digerido pelos animais, se decompor, e não vai fazer os ritos funerários. E quem for contra esse decreto, ele fala, vai ser condenado à morte por apedrejamento na cidade, e não tem como, é isso que ele quer, e decreto está feito. Só que Antígona descobre, né, quando ela fica sabendo disso, ela fica
revoltada, ela se rebela. Por quê? Porque os funerais na Grécia são, assim, a pior coisa que pode acontecer para alguém, para uma família, para uma pessoa, é não ter os seus funerais feitos. Gente, até hoje é assim, por motivos muito, muito sentimentais. A gente vê, por exemplo, quando tem grandes tragédias, uma pessoa falece, não se encontra o corpo, né? Como é duro para a família não poder fazer um sepultamento, não poder fazer o luto. A gente passou por situações, né? Pessoas que morrem com doenças contagiosas onde você não pode fazer o velório também, são situações tão traumáticas para as pessoas. A gente precisa desse momento, né? A gente precisa do luto e desses ritos fúnebres até hoje, independente da religião e das crenças. Esse momento ali dos funerais, ele é como um fechamento, se não religioso, psicológico, muito importante para o ser humano. E na Grécia, ele era assim, fundamental. Se você não fizesse os ritos, né, a alma do morto ia ficar vagando por aí e não ia ser aceita por Hades, né, justamente para receber a alma do morto. Então seria a maior desgraça para a pessoa, além dessa parte, né, da importância psicológica que a gente tem até hoje. Então ele fala, olha, eu vou fazer o sepultamento de um, né, vou dar as honras de herói de estado para um, e para o outro eu vou deixar lá, né, sozinho, para os abutres terminarem o trabalho. E quando a Antígona fica sabendo, ela reage falando, de jeito nenhum que eu não vou deixar isso acontecer, de jeito nenhum, eu vou enterrar meu irmão. Antígona vira para Ismene, sua irmã, né? Eu botei aqui em alguns Ismene, porque depende um pouquinho da tradução, tá, gente? Ela fala para a irmã, uma coisa é certa, Polinice era meu irmão, e eu também, embora recuses o que eu te peço, não poderei ser acusada de traição para com o meu dever. O que ela fala para a irmã? Minha irmã, a gente não pode deixar ele insepulto, vamos enterrar nosso irmão. E a Ismene fala, eu de jeito nenhum, tiozinho disse que não é para ir, Creonte, você é o rei, você quer morrer apedrejada, minha filha? De jeito nenhum que a gente vai, porque é a lei que foi decretada. E aí Antígona fala, ele não tem direito de me coagir a abandonar os meus. Gente, eu quando vou lendo aqui, eu vou me empolgando, mas é porque eu gosto da obra, tá? Eu acho ela bem, bem interessante. E os comentários, assim, as conclusões e as considerações sobre elas são, assim, fantásticas. Então, bora lá. Ele não tem o direito de me coagir a abandonar os meus. Ele fala, ela vai falar que existe uma lei superior ao decreto do rei Creonte. Olha lá. Para Antígona, a lei divina está acima da lei dos homens. Olha o que ela fala. Faze tu o que quiseres, né? Falando para a irmã. Quanto a meu irmão, eu o sepultarei. Será um belo fim se eu morrer tendo cumprido esse dever. Ela está falando, Antígona, você vai morrer? Ela que morra. Eu vou fazer o que eu acho certo. Querida, como sempre fui por ele, né, pelo irmão, com ele repousarei no túmulo. E meu crime será louvado, pois o tempo que terei para agradar aos mortos é bem mais longo do que o consagrado aos vivos. O que ela está falando? Olha, eu tenho essa vida aqui, ela é curtinha, minha filha, daqui a pouco acaba. Agora, a vida pós-morte, ela é longa, ela é eterna, e eu vou ficar muito mais tempo com os mortos do que com os vivos. Então, se é para me indispor com alguém, eu vou me indispor com os vivos, eu vou me indispor com Creonte, mas jamais com os deuses. Essa é a postura de Antígona, certo? Vamos ver, vamos continuar aqui. Aí o Creonte, ele faz uma assembleia e ele explica que é importante também. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. É importante porque o Creonte, ele vai explicar por que ele fez isso. Ele vai falar, olha, tá todo mundo feliz, né? Tebas está salva e tal. Mas o que acontece? Eu não posso considerar um inimigo um herói. Ele fala, o inimigo jamais será louvado, que é o caso um dos irmãos. Então ele está meio que dando um exemplo, ele quer impor para evitar futuras guerras, né? Ele quer mostrar que ele é um rei capaz de continuar com a ordem dentro da cidade. Então é uma estratégia de Estado que ele vai fazer pensando no bem da população, do povo de Tebas. E quando ele fala com a Assembleia, ele até fala assim, que Zeus, que tudo vê, né, concordaria com ele. Então ele não está desconsiderando os deuses. Ele está fazendo uma escolha política, ele está fazendo uma escolha estratégica para se colocar no poder e mostrar que ele tem pulso. E eu acho que ele jamais imaginou que alguém
ia preferir morrer, né, do que fazer as honras fúnebres, que é o caso de Antígono. Então, aí ele vai ser meio que pego de surpresa, né? Eu me empolgo, e aqui Brasília tá muito seco, né? Então, dessa vez eu vou ter que ficar bebendo um pouquinho d'água, tá, pessoal? Beleza, então, o que acontece? Ele tá lá na Assembleia explicando tudo, aí chega um mensageiro. O mensageiro fala assim: ó, seu Creonte, eu não queria dizer nada não, mas alguém te desobedeceu, né? E ele fala: mas quem? Ele fala: ó, não sei, mas não fui eu. Ele já chega se defendendo, né, o mensageiro, tipo assim, ó, a gente não achou que alguém fosse capaz de fazer um negócio desse e tal, mas quando a gente viu, alguém fez o sepultamento do Polinice lá, e agora a gente tá aqui sem saber. E ele recebe essa notícia, né? Ele fala: um desconhecido acaba de sepultar o corpo de Polinice e desapareceu depois de ter depositado terra seca sobre a sepultura, realizando os ritos necessários. Então, ele foi enterrado e Antígona cumpriu realmente, né, com o que ela tinha dito que ia fazer. E durante um tempo ali na obra, né, ninguém sabe quem foi e tal, até que chega Antígona, né, eles veem que foi a Antígona e levam Antígona para Creonte, para o rei. E aí os dois têm uma conversa, né, muito sério, porque afinal de contas, né, é família, ela é sobrinha, aquele negócio todo, e ele não vai poder também deixar impune, já que ele foi tão rígido, decretando que quem sepultasse Polinice seria apedrejado. Então ele foi muito duro, né, ele não esperava essa reação. Então, quando eles descobrem que foi a Antígona, eles levam a Antígona para falar com Creonte, né? Não é exatamente um diálogo muito cortês. Aí ele fala: você admite o que você fez? Ela fala: admito sim, admito e não nego nada. Essas partes que eu tô pondo aqui, tá, gente? São partes do texto mesmo, da tradução da LPM Pocket. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês depois quiserem ler a obra, tá? Só um parênteses, é uma obra que você lê rápido, ela não é uma obra difícil, você lê aí umas 2 horinhas, 1h30, você lê a obra como um todo, né? Agora, os impactos e as análises é que são interessantes, tá bom? Então aqui, essas partes que eu estou colocando para vocês são realmente da obra, dessa tradução, que eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? Fechou parênteses, bora lá. A Antígona fala: eu admito sim, não estou negando nada não. Ele fala: você sabia que eu tinha proibido essa cerimônia? Ela falou: sabia. Menina danada, né, arretada ela. Como é que eu poderia ignorar, né? Falastes abertamente. E mesmo assim você ousou transgredir minhas leis? Aí a resposta dela, né? Não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com trono entre os deuses dos mortos que estabeleceu para os homens. O que ela está falando? Eu transgredi a lei, mas a sua lei não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque não foi Zeus que disse que eu não podia fazer o sepultamento, pelo contrário, né? E nem Hades, né? O Deus dos mortos. Então, assim, eu sei, eu transgredi e continuo achando que fiz bem, né? Por quê? Porque os deuses não fizeram essa lei, ok? E aí ele fala que um inimigo nunca, né, nem morto, vai ser considerado justo. Então eu não posso ser justo com Polinice, que nem eu fui com o irmão dele. Por quê? Porque o inimigo, eu não vou considerar ele justo, ele está indo contra um povo, ele está indo contra a cidade, né? Justamente o que eu estou defendendo. E Antígona fala essa frase, né? Maravilhosa, gostei até desse, né? Lá de lado, assim, oh meu Deus. Não fui gerada para odiar, mas para amar. Essa é a Antígona, né? Então esse amor, não só o irmão e a família, mas as leis dos deuses, né? Essa tradição muito mais antiga do que a lei dos homens. Então Antígona não foi feita para odiar, né? Então nem o irmão sendo inimigo, ela também não vai odiá-lo, porque ela foi gerada, né? Ela nasceu para amar. E aqui é interessante que é muito essa visão do amor do feminino como sustentação da vida, né? Antígona, ela quer fazer esse rito porque é um símbolo da continuação da vida do irmão que está em jogo, né? Então ela representa esse amor profundo e capaz de ir contra o que for para seguir as leis de sustentação da vida, as leis divinas, ok? Ai, bonito, né, gente? Espero que vocês estejam gostando. Aí o filho de Creonte, Hemon, né, Hemon, né, aqui me desculpem, né, meu grego tá meio enferrujado,
ele vai tentar fazer o pai mudar de ideia, né? Até porque ele está noivo e ele quer casar com a Antígona, né? A gente só vai entender o quanto ele quer casar com ela no fim da obra, certo? Spoiler. Só no fim da obra que a gente vai entender o quanto que ele gostava dela. Então ele fala, meu pai, você é meu pai. É claro que o que você fala está acima de qualquer casamento. Contudo, pensa melhor. Né? Então ele fala assim, eu vou te obedecer, eu vou fazer, eu vou cumprir, né? Mas pensa um pouco melhor. Aí olha a argumentação dele com o pai. Tua imagem, né, intimida um homem do povo que não se atreve a pronunciar palavras que não te agradariam. Ele fala, tu é o rei, quem é que vai falar aqui que é contra o que você disse? Ainda mais se for apedrejado, né? Aí que ninguém fala nada mesmo. Então ele fala, mas eu ouço às escondidas como a cidade lamenta a sorte dessa jovem. Ou seja, ninguém queria que ela morresse. Ela fala, não consentir que o irmão tombado em combate, né, um herói de guerra, sumisse insepulto, esposo da voracidade das aves e dos cães. Assim, o que ela fez qualquer um faria, meu pai. Se qualquer um que morresse e passasse por essa situação queria uma Antígona para ir lá e sepultar ele, para a alma dele não ficar ali vagando, sem rumo, por toda a eternidade. Não seria ela antes merecedora de recompensa em ouro, ao invés de morta, né? Então olha só, ele fala, o que ela fez, assim, se você morresse em batalha e fosse ficar insepulto, tu ia gostar da Antígona ir lá, você ia querer ser irmão dela. Por quê? Porque ela vai lá e faz o que tem que ser feito. Então as pessoas estão apoiando a Antígona, né, e indo contra o rei. Não seria ela merecedora de recompensas? Aí ele continua falando, né? Para o homem, ainda que seja sábio, aprender continuamente a ser flexível não é vergonhoso. Ele está falando, meu pai largou o osso, né? Deixa de ser intransigente. Porque na argumentação ele vai falando, não, mas eu não posso mudar e tal, não sei o que, a lei. Eu falo, observa que nas torrentes de inverno, as árvores que cedem salvam os ramos, enquanto as que resistem sucumbem, arrancadas as raízes. Modera, abranda a ira. Fala, meu pai, é que nem as árvores. Uma árvore no meio da tempestade é o que vai vir, porque as pessoas estão, né, apoiando a Antígona, ela vai se quebrar. Você tem que ser flexível para poder resistir, né, a essas tormentas que provavelmente vão surgir. Mas ele não abre mão, certo? Ele está seguro de que o que ele fez foi para o bem do Estado, que os deuses concordam com ele e ele não vai mudar de ideia, ok? Então, lá vai ele. E ele resolve, então, mandar matar Antígona, mas de forma diferente. Então, não vamos apedrejá-lo. O pessoal está aí chateado, então não vou apedrejar, não. Aí entra o coro, né? É o coro. Que morte pretendes dar-lhe? Tipo assim, o que tu vai fazer com essa mulher? Aí ele fala, eu enviarei um lugar onde nunca ninguém pisou. Vou prendê-la viva numa prisão lavrada em rocha. De alimento só terá o necessário apresentar a cidade da acusação de sacrilégio. Lá ela poderá invocar a morte. Então ele vai colocar ela, gente, numa gruta subterrânea, um lugar totalmente ermo, isolado, vazio e com um pouquinho de comida só, na ideia de que ela mesma se mate. Né? Então assim, o pessoal não concordou em apedrejar, mas eu vou fazer isso com ela, e manda a Antígona para lá. Essa pintura maravilhosa, né, é justamente desse momento em que ele está falando que a Antígona vai ser presa, né? Não vai morrer, vai ser só presa, com pouca comida, num lugar de onde ela não pode sair, né? Então ele fala, prendê-la viva numa prisão lavrada em rocha. Então ele vai deixar ela morrer de fome lá dentro, certo? De fome e de sede. E aí a Antígona passa, né? O discurso dela é bonito, as palavras dela são muito bonitas. Ela fala, eis-me, cidadãos da minha pátria, a trilhar o derradeiro caminho, a contemplar os últimos raios do sol. Ai, meu Deus do céu, né? Ela sabe que ela vai morrer lá dentro. Este é o fim. A acolhedora morte me leva viva às margens do Aqueronte, rio de águas amargas, sem desfrutar cantos nupciais, noiva serei de finados. Ou seja, ela não vai se casar, né? Porque ela vai morrer antes. E aí ela vai ser levada, né? A morte me leva viva, porque ela é tipo assim, estou enterrando ela viva praticamente, né? É às margens do Aqueronte. Aqueronte era o rio, justamente, que passa no inferno, né? Onde tem o barqueiro ali que leva as pessoas para o Hades. Noiva serei de finados, porque ela não vai casar com o filho de Creonte. Gente, bagunça tá feita, certo?
Aí chega um cidadão que é uma figura muito legal, assim, que ela aparece em muitos mitos, ela aparece na Odisseia, ela aparece nos Argonautas, em vários lugares, que é Tiresias. Tiresias, ele é um vidente cego. Interessante isso, né? Ele vê, mas ele é cego. Então, ele vê no metafísico, ele vê as coisas que ainda vão acontecer, né? E não as coisas físicas. Então, Tiresias é cego. E, gente, todo mundo leva Tiresias a sério, certo? Quando ele aparece, é porque o negócio está feio. E o que ele fala, normalmente acontece. O que Tiresias fala para Creonte? Vai assim, Creonte, vem cá. Deixa eu te contar aqui o que está acontecendo na sua cidade. Olha só o que ele fala. Falarei e tu dá ouvidos ao adivinho. Toma cuidado, que agora tua sorte está por um fio. Gente, se eu ouvisse isso de Tiresias, eu ia ficar preocupada. Você não ia, não? Eu ia. Deixa eu subir aqui, peraí. Eu ia ficar preocupada ali com o que Tiresias tem para dizer. E olha só o que ele fala. Os males dessa cidade procedem de tua cabeça. Ou seja, tudo que eu vou falar agora é consequência dos teus atos. Nossos altares e nossos lares estão impregnados do cheiro de carniça que ofereceste a cachorros e abutres. O filho do infeliz, filho de Édipo, tombado em batalha. Já não recebem os deuses as súplicas que sobem dos altares, nem atentam para as chamas dos sacrifícios. O que ele está falando? Creonte, os deuses não aceitam mais as nossas oferendas. A cidade de Tebas não tem mais conexão com os deuses. O cheiro de carniça daquele corpo, né, insepulto, está em todas as casas de Tebas. Assim, o que tu fez? Pensa bem, né? Aí Tiresias fala, ó, Creonte, todos os homens comungamos do erro. Tipo assim, todo mundo erra, acontece, né? Uma vez cometido, esse não pode ser considerado tolo. Tipo assim, você cometeu um erro, não acho que isso é pouca coisa, vai dar problema, vai dar problema. Eu gosto muito dessa frase, ó, arrogância atrai a loucura. Tem umas coisas assim da sabedoria antiga que são muito pontuais, muito assertivas, né? E essa é uma delas, a arrogância atrai loucura. A pessoa muito arrogante, né, coisa, ela acha que não vai acontecer nada, e ela que sabe de tudo, acaba ficando doida. Doida por quê? Porque ela perde a noção, ela perde a proporção, ela não consegue ver o que está acontecendo, né? É mais ou menos o que está acontecendo com Creonte. Detente ante o morto. Não queiras matar quem já morreu. Tipo assim, tu tá matando o cara 2 vezes se você não der o sepultamento para ele, né? Que bravura existe em exterminar um cadáver? Olha só o argumento dele. Ele quer matar ele 2 vezes, mas o que tem de nobre nisso, né? De você exterminar um cadáver, a pessoa não é mais nenhum tipo de problema, né? E ele fala, eu falo pensando no teu bem. E aí, gente, o Creonte faz uma coisa muito errada, assim, não foi bom. Ele começa a acusar o Tiresias de querer dinheiro. Ele tá falando, não, vocês aí, videntes, que ficam andando e tal, você tá me ameaçando que você quer ganhar dinheiro em cima. Isso não é bom, isso não é bom. Aí o que Tiresias fala, né? Reagindo, tudo bem, você não quer me ouvir? Olha só, saiba que o sol não completará muitas voltas em seu carro, ou seja, né, dias, não vão passar dias, antes que tenhas que entregar um morto saído de tuas próprias entranhas. Ele só está com um filho, hein, gente, porque o outro filho dele morreu na guerra, ele só tem um filho. E ele vai ser paga por outros mortos. Olha só que interessante aqui que o Tiresias fala. Lançaste um dos daqui entre os de lá, ou seja, você pegou um vivo e lançou no meio dos mortos. Por quê? Porque você pegou a Antígona, uma pessoa viva numa sepultura, né? E deixa aqui um dos de lá, propriedade dos deuses infernais, cadáver sem sepultura. Ele fala, você fez um erro que é o quê? Você pegou uma pessoa que devia estar viva, que é a Antígona, e enterrou ela viva dentro daquela gruta praticamente para morrer, ou seja, você pegou um daqui e mandou para os infernos, e pegou um que era para estar nos infernos, que é o Polinice, e deixou ele aqui porque você não deixou que ele fosse sepultado. Então você trocou as coisas. O que fizeste não é permitido, né? Ou seja, a lei dos deuses, ela não permite esse tipo de brincadeira, não. Creonte está assim, gente, numa situação periclitante, ele está numa situação difícil. E Tiresias fala, ó, quem comete tais crimes será procurado pelas fúrias dos deuses e da morte para ser punido com os mesmos males.
Vai falar assim, se segura, Creonte, que agora o bicho vai pegar pro seu lado. E vai mesmo, gente, porque assim, ó, quem já viu as tragédias de Shakespeare, né? A gente tem uma playlist que é só com as de Shakespeare, é fichinho, é fichinho. A gente agora tá indo pro encerramento da tragédia, né? Vamos ver então o que acontece. Tiresias já cantou a bola de que vai dar problema. Aí vem o coro. Aí o coro fala para Creonte, corre, tira a moça da gruta, ergue um túmulo ao que tombou. É como se fosse a voz das pessoas, né, do povo ali falando, cara, larga a mão desse negócio, tira ela de lá. E aí o Creonte fala, que conselho é este? Pensas que devo ceder? E o coro fala, e o mais rápido possível, os velozes danos dos deuses alcançam os infratores indecisos. Ixi. Ou seja, olha, os deuses são rápidos. Você fez a bagunça, agora os deuses estão, ó, dando o troco. Corre lá. E ele corre. E ele chega lá. E aí acontece uma desgrameira danada na gruta, quando o Creonte chega. E essa história, ela é contada por um dos guardas, certo? O que acontece? A rainha Eurídice está fazendo as suas oferendas, se eu não me engano, é a deusa Atena, né? Está fazendo as suas oferendas, e ela, quando está saindo do templo, ela escuta que está acontecendo um bafafá. E aí ela fala, o que aconteceu? Ela pega um dos mensageiros, um dos guardas, né, e fala assim, o que houve, o que está acontecendo? E ele conta, então é o guarda que foi junto lá com Creonte, né, na gruta para tirar a Antígona, porque ele estava agora arrependido. Depois, né, do filho falar, do Tirésia falar, do coro falar, aí ele resolveu tirar a Antígona de lá. Só que, gente, tem certas coisas que tem que ser rápido. E ele não foi rápido o suficiente. Quando ele chega lá, olha só o guarda descrevendo o que o rei encontrou. Gente, eu vou continuar com a minha recitação poética aqui, porque eu fico empolgada, tá? Bora lá. No fundo da tumba, vemos Antígona suspensa pelo pescoço, enforcada com um lenço de finíssimo linho. Ou seja, ela chamou pela morte, como o Creonte achou que ela fosse fazer. E Aemon abraçando-a pela cintura, ou seja, o filho dele foi lá para tentar resgatar ela e encontrou ela morta. E aí ela tá lá, né, pendurada, e ele segurando ela pela cintura. Creonte, quando o vê, a brados pungente, ou seja, né, gritando ali, avança até o filho e entre lágrimas clama, que fazes, que tens em mente? Acompanha-me, filho. Diz assim, meu Deus, o que ele vai fazer? E o jovem encara o pai com os olhos ferozes, com raiva, né, porque ele matou a noiva dele. Cospe no rosto e, sem dizer nada, puxa a espada de dupla guarda. O pai, esquivando-se do golpe, foge. Ele tenta matar o pai, né, de desespero que ele tá. E o pai foge. E nessa que ele foge, sem conselho, rebelado contra si mesmo, ou seja, totalmente fora de si, o Aemon, né, transtornado como estava, ajusta a espada ao flanco e a introduz até a metade. Ou seja, ele se mata, né? Ele pega a faca e comete suicídio. Ainda na posse de si, estende os braços lânguidos à noiva e tomba morto junto à morta. O Egito celebrou as bodas no Palácio da Morte. Gente, vocês não lembraram de Romeu e Julieta aqui não? Né? Vem da tumba, né? Tudo bem, né? Bem Romeu e Julieta aqui. E aí então, agora o Creonte perdeu o filho, né? Perde o filho. E lembra que é o guarda que está contando para a rainha, está contando para a mãe. E a mãe ouve aquilo tudo, né, numa seriedade, numa sobriedade assim, assustadora. Tanto que o coro fala, o que pensar? A rainha retirou-se sem dizer palavra, nem boa nem má. Não sei. Silêncio completo, parece-me tão grave quanto alarido descontrolado. Ou seja, gente, se ela tivesse saído descabelada e gritando, eu ficava preocupado, mas ela saía em silêncio, eu estava mais preocupado ainda. Ela saía aí sem fazer nada. Ou seja, né, dá para imaginar a rainha, né, ela ouve aquele negócio, lembre que o outro filho dela já tinha morrido, né? Agora ela perde o segundo filho, e ela sai sem falar nada, né? Aí Creonte pergunta para o coro que poderá haver de mais amargo que essa amargura, que é perder o filho desta forma, né? E aí chega um mensageiro.
ele fala, tua esposa, né, a rainha, mãe deste morto, mas mãe que esposa está morta. Já deplorável, né, triste pela perda do filho na guerra, golpeou-a novo golpe, que foi a perda do outro filho. Culpado desta morte da anterior, ela declarou-te ao morrer. Ou seja, ela ainda falou, Creonte, você é culpado dessas mortes, tudo que está acontecendo. Né? É uma espécie de uma maldição que ela joga ali em cima dele. E aí o Creonte se dá, então, enfim, se dá por vencido. Né? Creonte fala, então, o único culpado sou eu e nenhum outro. Só eu foi quem matou. Miserável, eu não sou nada, sou menos que ninguém. Gente, aqui é importante porque a tragédia, ela tem disso. É como se fosse essa coisa do homem indo contra as leis, né? Ele tenta fugir, ele tenta mudar as coisas, tal, mas no final ele vê que ele não é nada, como se existisse uma outra lei muito mais forte, né, do que a dele. Então ele fala, né? Eu não sou nada, sou menos que ninguém. Ai de mim, já não sei o que fazer para quem olhar. Tudo que tenho nas mãos vacila e sobre minha cabeça a fatalidade desaba insuportável. Ou seja, eu não estou aguentando tudo isso que está acontecendo. Então, no final, o Creonte, ele assume a ignorância, né? Ele entende ali que Tiresias tinha razão, o filho dele, né? As pessoas todas que pediram que ele fosse mais brando, e por conta de não deixar isso acontecer, né? De não ouvir, essa fatalidade desaba, né, na cabeça dele insuportável. E aí a última frase, né, a última parte da obra é essa. O coro, né, o coro vai falar. A prudência em muito a primeira das virtudes, ou seja, ele devia ter sido mais prudente, né? Contra os deuses não convém agir. Palavras altivas trazem aos altivos castigos atrozes, né? Castigo atroz. Então, assim, não convém contra os deuses, viu, Creonte? Gente, a mitologia grega, as tragédias gregas falam sempre com isso, né? Não adianta ser contra os deuses. Ele fala velhice, ensina prudência. Uma coisa que o Creonte, né, acaba que vai ter que aprender na marra, ok? Então, assim fecha a nossa obra. Espero que vocês tenham gostado aí, peço licenças, né, da leitura empolgada. Mas é porque é interessante como ela é escrita de um jeito onde a gente consegue realmente imaginar aquela cena acontecendo, o coro, enfim, né, ela é muito intensa, né? E essa da rainha saindo sem falar nada, eu disse, meu Deus do céu, o que vai dar isso? E no fim dá uma grande tragédia de fato, né? E o que eu queria trazer para vocês aqui, então, já contada a história, algumas considerações sobre a Antígona. Se vocês forem procurar, tem muitas falando da questão da lei dos homens e a lei divina, dos costumes, quem é que deve valer, como é que as duas trabalham juntas ou não trabalham juntas nesse caso, quem é que estava certo, se é o Creonte que queria fazer uma coisa estatal ou se era a Antígona que queria ir de acordo com o costume, de acordo com a religião. Quem estava certo, né? Existem muitos debates em cima disso. E eu vou tentar trazer uma outra visão, né? Ela não retira todos esses debates, ela coloca uma outra questão. Porque assim, se eu falo que a coisa é assim, ou é a lei dos homens, ou é a lei dos deuses, né? Que deve valer, é como se fosse assim, quem está certo, quem está errado. Quem está certo, então, se a Antígona está certo, o Creonte estava errado. Se o Creonte estava certo, a Antígona estava errado, pronto, resolveu-se uma dualidade. Mas, gente, isso não seria o suficiente para fazer uma obra dessa chegar até os dias de hoje, né? Mais de 2.400 anos, assim. No fundo, a Antígona, uma forma de ver é que ela está trazendo para a gente um dilema que a gente vive constantemente, né? Como é que eu vou unir a lei dos homens com a lei divina? Isso acontece. Como é que eu vou juntar a lei dos homens com a minha moral? Como é que eu vou juntar essa lei que muitas vezes vai contra coisas que são importantes para mim? Eu não sou formada em direito, né? Estudo filosofia há muitos anos. E uma das considerações que a gente pode fazer, até como leigo, é que a gente tem a ideia de que a lei, ela reflete aquilo que é correto, e que se a gente segue a lei, a gente está sendo justo.
Eu tinha essa ideia, até um aluno meu falar que nem tudo que é legal é moral. E eu descobri que isso é uma frase muito comum no pessoal do direito. E para mim eu fiquei chocada, demorei dias, gente, para me recuperar dessa frase. Nem tudo que é legal é moral. Ou seja, eu posso seguir a lei e ser imoral. Olha só. Por quê? Porque a lei hoje, ela reflete mais interesses, né? Jogos de interesses do que a justiça, o ideal de justiça, as leis da natureza. E aí é um debate que vai ou para uma outra palestra, né, para uma outra situação, ou para os advogados em si, juízes, enfim, que tem que lidar com isso constantemente, né? Então o que acontece? Existe uma lei divina, existe a natureza, existe uma natureza com os seus ciclos, com as suas leis, com a sua forma de agir, e existem as leis dos homens, as leis dos estados, os costumes, coisas que muitas vezes vão se chocar. E como é que eu vou resolver isso agora na minha vida, no meu dia a dia? Quando eu estiver perante uma lei que eu acho assim, meu Deus, esse negócio não deve, está errado, tal, como é que eu vou juntar esses dois? Percebe que o que a Antígona traz é um problema atual, e não só atual, ele vai continuar atual daqui a 2000 anos, e ele sempre foi, porque a gente sempre teve esse problema. E o interessante é que a resposta é assim, ó, na obra, quando a gente lê a obra, ela termina falando que não convém contra os deuses, né? Então, a obra está colocando que a lei divina, né, ela precisa ser respeitada. Agora, o que ela também nos mostra é que para você resolver esse problema, você tem que dar uma solução individual e arcar com as consequências. Ai, terrível, difícil, difícil. Por quê? Porque não é uma questão de dizer injustiçado, meu Deus, essa lei é injusta, o outro é injusto. Não é uma questão de ficar reclamando, entende? Se sentir injustiçado. É uma questão de olhar e falar, essa é a situação. Existe essa lei, existe esse decreto e existe aquilo que é importante para mim. No caso da Antígona, né? E no caso do Creonte, existe a Antígona, que está aí todo mundo apoiando, e existe a minha visão de Estado, que é o Creonte, né? O rei. Eles têm um dilema. No caso, o Creonte gerou, né? Mas agora ele tem que lidar com esse dilema também. E a resposta desse dilema é individual. As pessoas precisam se posicionar individualmente. E essa posição individual não garante um final feliz. Ai, Renato, eu achei que essa palestra ia ser alegre. Gente, é uma tragédia. É uma tragédia. Nesse ponto, e veja, é uma tragédia que leva a gente a pensar na consequência dos nossos atos. Então, a Antígona fala, eu vou morrer e vou fazer o que eu acho correto. E o Creonte fala, eu também vou fazer o que eu acho que é correto e vou matá-la. Então, os dois resolvem essa situação de maneiras distintas e os dois sofrem as consequências disso, né? O Creonte perde aí toda a família, a Antígona perde a vida, e os dois vivem essa tragédia de viver num mundo de dualidades, num mundo onde você sempre vai ter que escolher o que fazer. A gente não vai ser poupado da escolha. A vida vai estar sempre colocando a gente nesses dilemas, iguais aos de Antígona, criados por Creonte, vividos por ele também. A gente sempre vai estar nesse dilema e a gente não vai poder fugir disso. A gente vai precisar se posicionar e arcar com as consequências disso, porque o dilema entre a lei divina e a lei dos homens, ele é eterno, porque é um mundo dual. É um mundo que tem o metafísico, que tem as leis naturais e que tem o homem criando suas leis. E às vezes os dois não encaixa, não dá match ali. E a gente tem que lidar com isso. Então era isso, olha só, gente, eu gosto demais, porque é responsabilização, né? Eu assumo as coisas de acordo com aquilo que eu acho certo e eu vivo a minha experiência. Óbvio que a gente não quer passar por uma tragédia dessa, e nem sempre a situação vai levar a gente à morte. A maioria das vezes não vai, poucos de nós, pouquíssimos, vamos ter que passar por uma situação dessa. A maioria são coisas simples. É um sinal de trânsito, é uma multa, é um decreto, é uma coisa simples ali no dia a dia, que gera esse dilema interior também. E que se eu souber viver de forma consciente,
pode me trazer muita experiência e muito crescimento. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê então no nosso próximo encontro.